Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Brandão, vindo Kardec, seria uma grande contratação pensando em Série A ou na A, ele é só... ou na A ele é só um bom jogador. Ah, você que tinha feito a pergunta antes, né, Felipe? Obrigado. Eu tava esperando alguém perguntar sobre o Kardec, inclusive, para responder sobre isso. Cara, é difícil falar do Kardec, como ele vai estar agora, porque ele tá na China, vou até puxar os números dele aqui, desde 2016. Então, assim, são 6 anos que a gente não viu o Allan Kardec jogar. Se eu falar que eu vi futebol chinês, é mentira minha. E é mentira de qualquer um que fala isso. Porque se viu um jogo aqui, de madrugada, enfim. Mas, enfim. Cara, de maneira geral, eu ia até puxar os números do Kardec aqui. Ainda vou puxar, inclusive, né? O Kardec, desde que saiu do Vasco, é mais um desses casos, né? Lembra que a gente sempre fala aqui, né? Do jogador, igual estavam criticando o Peck, que não sabe finalizar. Eu falo, cara, calma. Né? Isso aí se evolui. Tem até o Coutinho que... no Vasco tinha dificuldade imensa para finalizar, foi lá para fora, principal característica dele é chute fora da área. Então assim, você tem evolução física, você tem evolução natural de todo jogador. Kardec é um cara que tá com 33 anos de idade já, então é rodado, muito experiente, e cara, já passou, depois que ele saiu do Vasco, pelo Santos e foi bem, passou no Palmeiras e foi bem, passou no São Paulo e foi bem, e foi pra China e fez a carreira dele lá, ganhou o dinheiro dele lá. Ah, Garone, mas a China não é referência. Não é. Mas o Hulk estava lá bem e voltou bem para cá. O Renato Augusto estava bem lá, voltou bem para cá. Então, assim, não é referência quando o cara é um desconhecido, que nunca foi testado aqui. Não é o caso do Kardec. Kardec, nas últimas passagens dele pelo futebol brasileiro, é claro que agora já tem 6 anos da última passagem, ele foi bem. Foi bem ao ponto de, inclusive, se especular ele em seleção brasileira. Que ele era um dos jogadores ali queridinhos ali do Filipão, enfim. Obviamente, ele não foi para a Copa, mas era um jogador que evoluiu. O Kardec, quando iniciou no Vasco, era um centroavante muito de área. Era aquele jogador trombador. Aliás, o Vasco tinha, né? Não sei se ainda tem, mas tinha, principalmente, formava o famoso Cosme Damião. O Vasco formou. Veio do Madureira, né? Mas era sempre um meia ou um segundo atacante e um centroavante de área. E aí começa lá atrás, com o Léo Lima e Souza, fazendo, né? Veio do Madureira, mas ainda na idade sub-17. Depois teve Moraes e Anderson, teve mais pra frente Felipe Coutinho e Willen, e teve Allan Kardec e Alex Teixeira. Alex Teixeira e Allan Kardec. Então o Vasco sempre formava uma dupla ofensiva. E o Kardec era esse cara que na base fazia muito gol, até pela estatura. Tem muito disso na base, né? O caso do Anderson mesmo, que jogou com o Moraes, do jogador que evolui fisicamente mais rápido que os outros, quando é mais novo, ganha essa vantagem na base, no profissional ele não tem tanto sucesso assim. O Kardec conseguiu, né, manter essa qualidade que ele tem dentro da área em relação ao jogo aéreo, mas ele evoluiu no jogo fora. O Kardec é um jogador que tem uma passada larga, tem uma boa velocidade, sabe jogar fora da área. Né? Evoluiu em relação a isso nesse jogo dele. Quando for jogar fora da área não é virar ponta, não. Mas de mobilidade, de dar opção, né, de não ficar só preso dentro da área como faz o Raniel, por exemplo. De conseguir construir fora da área, de dar assistência. Então, eu acho o Kardec um bom reforço, para a Série B um ótimo reforço, e para a Série A um bom reforço. Um bom reforço. Ele não é o craque, né? É só um bom jogador. Só um bom jogador é muito, não é só. Se é um bom jogador para a Série A, é um bom jogador. Né? Bom jogador. Acho que o Kardec, cara, se o Kardec volta para o Vasco, não vou entrar em mérito financeiro, porque eu não sei quanto o Kardec ganha, ele mesmo falou na entrevista que ele citou que ele faria um ajuste. Não sei quantos outros ganham que são opção também de mercado para ele. Até saiu uma notícia... há pouco tempo saiu um comentário ali no Net Vasco, eu não lembro do site que informou, que ele não teria o perfil dos jogadores procurados. Realmente, a 777 aparentemente tem buscado jogadores mais jovens. Eu sou contra. Você ter só esse perfil. Você ter esse perfil para revenda depois, beleza. Ou para fazer um time para 3, 4 anos, ótimo. Mas eu acho que é importante você ter referências de jogadores prontos também. Senão você cai exatamente no que a gente estava falando aqui do lado do campo. Trouxe Eric, trouxe Lucas Oliveira, jogadores jovens, acho que são incertezas, são apostas. Aí você junta isso, jogadores de 20, 21 anos, 19 anos da base, então você tem um time quase que sub-21 jogando.
Então acho que você tem que ter jogadores mais experientes para alguns setores. Eu acho que o Kardec cairia muito bem no Vasco. Não só por ser um cara identificado com a torcida, né? Até porque não saiu do Vasco esse status. Né? O Kardec era banco, inclusive, do Elton quando saiu em 2009, apesar de eu achar o Kardec muito mais bola do que o Elton, e não à toa a carreira do Kardec seguiu uma linha, ao meu ver, superior à do Elton. O Elton continuou fazendo gol, tem seu mérito, não é uma crítica ao Elton. Para mim, eu elogio ao Kardec. Kardec foi muito bem no Palmeiras, foi muito bem no São Paulo, foi bem no Santos, ou seja, sempre passando em grandes clubes. Optou para ir para a China no momento onde todo mundo ia para a China fazer dinheiro. Não está errado, não. Talvez tenha feito já seu pé de meia e talvez até por isso facilitaria uma vinda dele para o Vasco. Né? O Vasco ainda na Série B, ainda sem essa capacidade financeira de investimento, né? Talvez focando mais até em investir em jogadores mais jovens para revenda, mas investir num salário, se o Kardec baixar, talvez chegue num nível ali onde seja viável, até pelo Kardec já está com 33 anos de idade e saber que talvez seja uma das últimas chances dele retornar ao clube que formou ele. E acho que seria um bom momento. O Vasco precisa de centroavante. Isso aí eu falo desde lá de trás, quando chegaram Getúlio e Raniel. Para mim, eu já falava. Não tem o substituto do Cano ainda. Como opção é uma coisa, mas titular não tem. Eu acho que o Kardec seria um bom nome. Não sei se seria melhor do que os que estão lá para fora que eu não conheço. Tiveram alguns nomes especulados, né? Argentinos e tal, uruguaio, enfim. Mas nada concreto. Né? Não sei se seria melhor do que esse que eu realmente não conheço. Mas olhando só o Kardec, não olhando o mercado, eu gostaria de ver o Kardec. Acho que nesse time do Vasco seria titular com folga. E pensando numa Série A que é incerto, não tem como cravar Vasco na Série A no ano que vem, então não dá para pensar nisso agora, tem que pensar primeiro em subir. Então primeiro tem que ser útil na Série B, e aí para o ano que vem se rever tudo isso. Mas no mínimo o Kardec seria um bom nome para a Série A também, nem que fosse para opção. Né? Se não fosse o nome para ser o titular, viraria opção para banco, ou para brigar por posição. Aliás, não seria pouco titular não, seria muito titular nesse time do Vasco hoje e possivelmente brigaria pela artilharia do campeonato. Só vou trazer os números do Kardec aqui antes de eu ir, só somar aqui um instantinho. Desde que ele foi para a China, no meio de 2016, ele fez 17, 33, 37, 47, 55, 57, 67 gols. 67 gols em 37, 45, 65, 72, 82, 87, 97, 117 jogos, 116 jogos. Um gol a cada 2 jogos, basicamente. É uma boa média. Garani, mas é na China. Não tem como ele fazer gol na Inglaterra jogando na China. Então só tem como fazer gol na China mesmo. Ainda bem que ele fez. E a média dele no Brasil também era boa. Todo ano ele fazia 10, 14, 10, 11, 12, ó. Vamos lá. Pelo Vasco, em 2008 fez 12, 2009 virou banco, acabou saindo do clube, foi pro Inter, emprestado, foi pro Benfica depois, aí jogou pouco. Volta ao Brasil para jogar no Santos, em 2012 faz 11 gols. Volta pro Benfica, joga pouco, volta pro Palmeiras. 14 gols e 29 jogos pelo Palmeiras. Um gol a cada 2 jogos. 2014, 10 gols em 17 jogos pelo Palmeiras. Média acima de 1 gol a cada 2 jogos. Vai pro São Paulo, 10 gols em 34 jogos, 11 gols em 25. Ou seja, uma boa média. Uma boa média ali do Kardec. Acho que seria interessante, sim. 33 anos que ele já fez esse ano. Ou seja, não vai fazer 34 nessa temporada. 33 anos dá pra jogar bola ainda, tá, gente? A galera tem mania de passou dos 30, acho que o cara acabou. Tá aí o Nenê com 40 jogando bola. Tá aí todo ano tem um cara de 30 e poucos comendo a bola. Ainda mais na Série B. Ainda mais na Série B. Só ver Léo Gamalho, essa galera toda. Aliás, centroavante, a grande maioria tem mais de 30. Quando você pega os principais artilheiros dos últimos anos do futebol brasileiro, é Diego Souza, Gilberto. A exceção talvez seja o Gabigol, né, que é mais novo. Mas sempre essa galera aí aparecendo. Sempre a galera de 30 e pouco. Léo Gamalho. Esse ano você tem o Cano com mais de 30. Mais quem? Eu não vou lembrar agora como é que tá a atualização disso aí, mas é por aí.